Fala pessoal, como é que vocês estão? Olha o vídeo de hoje, como montar uma carteira que rende R$ 1.000. Muita gente fala, né? Carol, mas e aí, como que eu monto essa carteira de fato? E aí tem sempre aquelas dúvidas, né? Ações, fundos imobiliários, como é que eu começo de fato a fazer essa carteira para render isso para mim? E existe muito essa dúvida, pessoal. Então hoje a gente vai trazer tudo que pode ter na sua carteira de R$ 1.000. Nem sempre só ações, nem sempre só fundos imobiliários, turma. A gente trouxe aqui um compilado, porque depende muito do seu objetivo também. Então a gente vai falar isso mais para frente, pessoal. E receber os seus primeiros R$ 1.000 no bolso é muito, mas muito bom. E tem um detalhe, pessoal, às vezes tem pessoas que falam, não vale a pena, vou investir R$ 100 lá, não vale a pena, vou investir 50. E vale, turma, porque todo mundo começa de pouquinho. E assim você começará, tá, gente? Ninguém começa com 2 milhões, ninguém, a não ser que seja coisas erradas. Mas nós que não somos desonestos, a gente vai começar aqui por uma carteira que renda R$ 1.000 e que a gente possa colocar de tudo um pouco, tá legal? Então vamos falar um pouquinho aqui só para vocês entenderem, turma, qual é a diferença. As ações, muitas pessoas usam para crescimento de patrimônio, tá? Porque as ações elas podem se valorizar muito. De repente você compra ali uma ação que ela valoriza 30, 20% em 5 anos, ou em 4 anos, ou em 3 anos. E os fundos imobiliários é muito para quem quer renda passiva, que é aquela renda que caia por mês, aqueles aluguéis. Então, turma, isso depende muito do objetivo que a pessoa tá. Tem gente que é mais nova, tem seus 18 anos, 19, já está começando, que o interesse é o quê? Crescimento na carteira. Eu quero crescer, não vou usar agora. Então, o que ela faz? Muitas vezes ela vai mais para ações. Agora, tem aquela pessoa que fala, não, eu quero receber mais dividendos mensais. Porque, poxa, eu quero, sabe, ter uma garantia de renda passiva garantida, eu quero ganhar, assim, meus aluguéis certos. Então, tudo depende do seu objetivo, como eu falei aqui. Tá bom, turma? E aí, pessoal, muitas pessoas se perguntam, como que eu faço, Carol? Eu quero ter uma carteira que rende R$ 1.000, e que maravilha, né? Agora eu faço ações, eu invisto ações, fundos imobiliários, o que eu devo fazer? E, pessoal, hoje o que eu vim mostrar aqui para vocês é que sim, dá para montar uma carteira que rende R$ 1.000 e você pode também pensar em ações e em fundos imobiliários. Mas o que vai determinar isso? O seu objetivo, o seu momento de vida. Por exemplo, de repente você tem 18 anos, né? E aí você quer o quê? Crescimento, você quer ter mais patrimônio. Nesse momento você está pensando nisso. Então a pessoa ela vai investir em ações de crescimento mais. Por quê? Porque ela tem um bom tempo. Agora, quando a pessoa já quer aquela renda que cai mensal, né? Nos fundos imobiliários para ter uma aposentadoria, muitas vezes ela vai olhar melhor para os fundos imobiliários. Mas será que não dá para colocar os dois na carteira? E é disso que a gente vai falar hoje. Pessoal, olha só, por que os primeiros R$ 1.000 por mês eles são tão importantes, pessoal? Muitas vezes você vai falar assim, mas só cai R$ 50, de repente, em fundos imobiliários. Eu só ganho R$ 100, só ganho R$ 20. Só que isso vai fazer você ter um hábito, que é o hábito de investir. Você vai começar a ter o hábito, quando cair, você vai falar, opa, ganhei mais, e mais, e mais. Eu tenho aluno que começou com R$ 100 e hoje ganha 10 mil, né? Então você vai vendo aquele efeito bola de neve, que é isso que tem que fazer. Reinvestir, não é gastar tudo, viu, criatura? Tirar lá o dinheirinho que você usou e sair lá gastando. Então, turma, é você entender que vai valer a pena. Dos 50 vai para 100, do 100 vai para 150. E você cria esse hábito, tá bom, pessoal? E tem mais, né? Não substitui muitas vezes o seu salário. Só que você ter R$ 1.000 a menos, você ter R$ 1.000 a mais por mês, já ajuda e muito mais o seu salário. Então, isso aqui, pessoal, pode ser que não represente a sua liberdade financeira hoje, mas mais na frente, sim. E aí, quando você tiver essa liberdade, que eu falo que é liberdade total, você consegue escolher de onde você quer trabalhar, você consegue demitir aquele, não quero mais trabalhar naquele emprego, não quero falar não. Então, turma, isso aqui representa uma mudança muito importante na sua vida, né? Quando você começa, os primeiros 20, 50 não vale a pena, talvez isso ainda não faz efeito. Mas sim, no futuro vai fazer e mais. Você vai conseguir muito mais com os juros compostos a seu favor. Chega de pagar juros para o banco e vamos receber juros. Certo, pessoal? Olha só, continua aportando. Um grande segredo, turma, que eu vou contar aqui para vocês, é você investir pouco a pouco todo mês. Mais vale você investir pouco a pouco todo mês. Carol, como assim investir 200, 200, 200 a cada mês, do que você colocar lá
5 mil e não fazer mais nada com o dinheiro. Então, constância. Tá bom, gente? E aí nós vamos entrar aqui na função dos fundos imobiliários. Mas antes de mais nada, eu quero te falar o seguinte. Eu tenho um presente para você que está aqui vendo o vídeo, que é gratuito. E se eu fosse você, eu ficava até o final. Eu vou falar qual é e é de graça. Só que você tem que ficar até o final do vídeo. É um baita presente. Então, vamos falar aqui da função dos fundos imobiliários, né, turma? O investidor, ele compra as cotas. Vamos colocar, Renanzinho, na tela, esse desenho. Ele compra as cotas, o fundo possui imóveis ou títulos, o fundo recebe receita e o investidor recebe esses rendimentos mensais, né? E aí, ao reinvestir, esses rendimentos, o investidor pode ter mais e mais cotas e receber mais aluguéis e aumentar sua renda. Volta para cá. Então, pessoal, quando você compra um FII, ficou muito claro aqui no desenho, você começa a ganhar dinheiro, é uma forma mais simples, né, de você investir, por exemplo, em shoppings, através de um fundo e ganhar os seus, né, gera renda, o fundo gera renda e distribui para os cotistas. Então ficou bem claro, e aí você pode começar, não é recomendação, tem gente que começa com o MXRF11, tem gente que começa com fundos geridos pelo grupo Kinec, que é excelente, tem gente que começa de repente com o GARI 11 ou com o XPML 11, enfim, pessoal, aí quem vai definir é você, tá bom? Estudando os fundos bons para a sua carteira, tá bom, turma? Aqui é só um exemplo, não é recomendação. Então, você começa a ver parte do seu patrimônio ter fluxo de caixa. E quanto mais você reinveste, que nem eu falei lá, mais você vai ver o efeito dos juros compostos e mais dinheiro vai entrando no seu bolso, tá bom, gente? Então, isso aqui, pessoal, é muito importante e você pode acompanhar, né? Você lê o RI do fundo para estudar, você vai vendo o seu patrimônio, você vê ele crescendo aos poucos, e aí você fala, opa, vale mais a pena, às vezes, aqueles R$ 100 que eu gasto com besteira no bar, do que ficar gastando em bebida. Então, turma, tem sim uma importância de investir. Eu fico muito brava quando eu ouço alguns gurus aí da internet falar, R$ 50 não vale a pena. Vale, porque eu garanto que muitos deles começaram com R$ 50. Então, vale muito a pena, até porque, pessoal, nem se compara com outras pessoas. Aquelas pessoas tiveram um futuro com dinheiro, outra pessoa tem outra, então não se compare. O que você vai comparar aqui é o seu destino, é a sua liberdade. Então, turma, por isso que eu falo, a qualidade dos fundos a gente tem que olhar, a gente também tem que olhar o que, pessoal? A vacância, ou seja, quanto está vago daquele imóvel. Ele é um fundo que tem mais imóveis? Por quê, Carol? Porque se você tiver um imóvel, um inquilino, se ele sai, pode dar problema. Aquele fundo, ele tem liquidez, ou seja, se eu quiser vender amanhã na bolsa, tem gente para comprar as cotas? Porque tem que ser um fundo que tem liquidez imediata se você precisar do dinheiro. Então, tudo isso, pessoal, a gente tem que observar. E aqui vem o presente gratuito que eu quero te dar. E faça isso, que vai te ajudar muito. Pessoal, agora é a hora de você prestar atenção em mim. Ó, eu vou te dar um presente que é gratuito, você não vai gastar nada. Eu vou deixar aqui um link que tem ali uma plataforma de rendimento com fundos imobiliários, que é exatamente o que a gente está falando. O que é isso, Carol? Você vai colocar quantos anos, quanto investir e quanto você vai ter de rendimento lá na frente de dividendos dos fundos imobiliários. Então, Carol, eu tenho 30 anos, eu invisto R$ 200 por mês, eu quero saber quanto que eu vou ter de rendimento daqui 10 anos investindo em fundos imobiliários. Essas contas, às vezes, elas são muito difíceis, né? Se fazendo na mão, no caderninho. São muito difíceis. E por isso, tem agora uma plataforma para você saber quanto na sua aposentadoria você vai ter de rendimento com fundos imobiliários. É super fácil, pessoal. Você vai ver que vai te ajudar muito. Presta atenção em mim. E mais do que tudo, é gratuito, criatura. É só você clicar no link, vai lá, faz a sua planilha, veja quanto você vai ganhar. É importante para a sua aposentadoria. Tá bom, turma? Agora sim eu vou falar de fundos, as funções das ações. Tá bom, gente? Olha só. As ações, turma, como eu falei, tem dividendos. Só que não é todo mês. Você vai ver, tem empresas que pagam todo mês, mas que são 3, mas a maioria tem ali, pode pagar daqui 3 meses, 6 meses, enfim. Só que as ações, elas geram um retorno, um crescimento na maior parte, porque você tem uma maior valorização do que os fundos imobiliários. Então, muita gente investe em ações para crescimento. E aí vamos dar uma olhada, o Rei vai colocar para a gente
uma tabelinha para vocês entenderem. Olha só. Primeiro de tudo, né, pessoal? Aqui você vai ser sócio de uma empresa, tá bom? Por isso que precisa estudar. Aí essa empresa ganha uma parte do lucro e como você é acionista, você ganha dividendos, tá, gente? São as ações que têm retorno. Duas fontes principais, né? Você ganha com a valorização, que a empresa sobe o valor, se ela, né, for uma empresa muito que tem essa tendência de valorizar para cima, e com os dividendos que ela paga. Então as ações podem gerar aí por dividendos e também aumentar o patrimônio por meio da valorização. Volta para cá. E eu posso falar isso muito bem, porque quando eu comecei, que eu investi lá em ações, eu vi meu patrimônio e falei, meu Deus, cresceu. Por quê? Dividendos, valorização de empresas que eu acredito. Um exemplo é a VEG, não paga dividendos ótimos, mas eu acredito. Então ela está lá para crescimento. Lembrando, não é recomendação de compra, eu falo aqui porque tem muita gente que deve ter VEG na carteira, que é uma baita empresa, e mais, é nossa, é do Brasil, não é de ninguém, é do Brasil. Então, pessoal, a gente vê o quê? A diferença, né? Importante em relação aos fundos imobiliários. Os dois são excelentes, tá? Mas a gente vê uma relação importante de diferença entre eles. As ações, não tem 3 que pagam mensalmente, mas muitas delas se valorizam e pagam dividendos, tá, gente? Aí você vê aquele valor subindo na sua conta, você fala, da onde que vem esse dinheiro? Das suas ações, tá bom, gente? Então, enquanto os fundos imobiliários, eles ajudam o seu fluxo de caixa ali para você ter renda mais frequente, as ações, elas podem ajudar ao seu patrimônio crescer, a valorizar. Tem ações que valorizam e aí você também pode gerar mais renda e ter mais patrimônio. Agora, por que não escolher só um? Carol, quais você escolheria, ações ou FIIs? E aí eu vou te explicar aqui com mais um quadradinho. Coloca aqui para mim na tela. Olha lá, pessoal, FIIs, você tem maior previsibilidade, você tem uma renda mensal e você tem um fluxo de caixa, certo? Função, gerar renda mensal. As ações, elas têm uma opção de valorização, crescer aí o patrimônio, participação em empresas e dividendos mais valorização, que foi o que eu expliquei. Então, você pode juntar nas duas carteiras renda mais crescimento, que é o que a gente quer, é o que as pessoas buscam. E aí, pessoal, os fundos imobiliários, eles podem te gerar, com certeza, mais previsibilidade, com certeza, mensal, e as ações de olho, ó, aberto, estude sempre, porque tem ações que vieram do 2 e estão no 15, então sempre de olho nisso, tá, pessoal? Sempre de olho também no que está acontecendo, o cenário, olha bem ali a Bolsa de Valores e empresas boas, tá, gente? Cuidado com essa salada mista que o pessoal faz aí. Ah, não, é ótimo, aí um monte de ação, não sabe nem do que se trata. Cuidado, tá, turma? Então, a carteira, ela pode mudar ao longo da vida, que foi aquilo que eu falei. Uma pessoa que tem 18, 20 anos, o que ela está querendo muito? Crescimento. Então, ela está investindo mais em ações, normalmente. Eu converso com alguns alunos meus que têm 20, 21 anos, que eles fazem isso, estão fazendo isso. Agora, se é o Renan que já está com 50, por exemplo, 60, ele vai fazer o quê? Ele já investiu bastante em ações, cresceu o patrimônio, e aí ele vai investir também em fundos imobiliários. Mas, gente, não é só 50 e 60. Meu irmão tem 40 e adora fundos imobiliários. Né? Tem uma carteira muito grande. Eu também tenho uma carteira grande de fundos imobiliários. Então, depende muito do seu foco. O de 18 anos, pessoal, muitas vezes ele não quer ganhar agora. Às vezes ele está fazendo uma faculdade, ainda os pais ali ajudam, mas às vezes ele vai crescendo o patrimônio com as ações. Eu vi um vídeo de uma menininha muito interessante, com seus 15 anos, 14, que ela falou assim, no meu aniversário, turma, eu não quero ganhar presente. No meu aniversário eu quero ganhar ações do Banco do Brasil. Eu achei lindo aquele vídeo, porque realmente, para ela, faz todo sentido, e ela já está aprendendo e estudando. Então não é por isso que você que está aí, criatura, não vai estudar, tá certo? E aí, pessoal, a gente vê mais uma vez por um desenho que o Renanzinho vai colocar para nós. Olha lá, né? O início. Primeiros aportes. Segundo, acumula, né? Foco em crescimento. E aí você tem aportes mais o reinvestimento. Tem que reinvestir, né, turma? Aí a terceira transição, muitas vezes a pessoa sai ali do crescimento, ou ela começa também a investir em ações de dividendos, que é bom, muito bom ter na carteira. E aí a fase de renda, que é onde ela vai olhar muito também para os fundos imobiliários. Carol, mas eu tenho 20 anos, eu posso investir nos dois? Pode, tá, turma? Não precisa ficar em um só. Aqui a gente está mostrando uma carteira, mas depende muito do seu objetivo.
Depende muito do seu perfil também. Dá para investir nos dois? Dá sim, tá bom? Tu vem aqui, detalhe, nós estamos falando como ter renda de uma carteira mensal aí por R$ 1.000 por mês, mas, observação, aqui a gente está colocando ações e fundos imobiliários. Não esqueçam o mais importante, que é a reserva de emergência, turma. Não é para pegar esses R$ 1.000 e, não vou colocar na reserva, vou pôr só em fundo em ação. Não, tá, turma? Você tem que ter uma boa parte que você vai investir em reserva de emergência. Eu costumo falar, pessoal, 70% do que você vai investir em reserva de emergência. Carol, mas é muito. Para mim, é o confortável. Carol, para você ficar bem. Tá bom, gente? Para você não ficar desesperado. Então, pessoal, quanto que é necessário? Carol, quanto que eu preciso para ganhar R$ 1.000 por mês? A gente fez essa conta, que é o principal do vídeo. Turma, a conta é mais simples do que parece. Olha só, R$ 1.000 por mês representam R$ 12.000 por ano, certo? Então, considerando que você tem uma carteira, tem uma entrega ali, né, de 12% ao ano, que é uma carteira ok, tá, gente? Dá para chegar. Seriam necessários aproximadamente R$ 100.000 aí investidos. Por quê? Porque 12% de R$ 1.000 correspondem a 12 mil por ano, certo? E aí, pessoal, dividindo esse valor por 12 meses, a gente chega aos R$ 1.000 mensais. Essa é a conta, e você pode fazer essa conta com outros valores também, com outra, né? De repente, a minha carteira rende mais, e aí você usa essa fórmula que a gente trouxe aqui, ou melhor, a plataforma gratuita que está aqui, gente, mastigadinha. Eu uso essa plataforma porque, gente, é mastigadinha, é muito fácil e é de graça. Aproveita isso, pessoal, tá bom? Então, pessoal, a gente tem que ter um cuidado também especial. Depende dos fundos imobiliários, depende do quanto que eles estão pagando mensal, as ações depende de quanto que elas estão pagando de rendimento, porque, claro, isso pode oscilar. Então, a gente também tem que deixar isso claro para vocês, né? Essa questão de poder oscilar, as ações, né, de repente oscilam, o que elas vão pagar, fundo imobiliário também, mas aqui a gente está falando de um cenário, né, onde é uma rentabilidade de 12% ao ano, mas não é garantida. Então, por isso que eu falei, sempre ficar de olho na bolsa, né, nas boas ações, em fundos imobiliários, para que a gente saiba, né, pessoal, uma renda variável, e a gente aqui tem que ser sincero com vocês, né? A gente mostra aqui, mas a gente sabe que a inflação muda, o mundo do reinvestimento tem que ter, né? A gente tem que continuar reinvestindo para, ao longo do tempo, a gente ter esse dinheiro lá na aposentadoria, e eu espero que seja muito mais de R$ 1.000, mas R$ 1.000 já ajuda e muito, tá bom, turma? Não mira no 1.000.000, mira no R$ 1.000, mira nos 500, mira aos poucos, tá bom, gente? Tem gente que mira no 1.000.000, calma, fique tranquilo, a gente vai chegar lá, certo, Renanzinho? Certíssima, a gente vai chegar no 1.000.000. Claro que vai, com muito estudo, fazendo reinvestimento, constância e principalmente, pessoal, de tudo, você saber que você precisa disso no futuro, tá bom, gente? Não dá para depender mais de INSS. Não dá, a gente está vendo o que está acontecendo. Tá bom, turma? Eu sempre falo, voa Brasil, fiquem com Deus, ó, quem investe futuro agradece, e até o próximo vídeo.